fazer com aquele tipo de material, é uma das grandes questões na arquitetura onde a gente precisa aprender de início. Por quê? Dominando isso, você domina o projeto. Você domina as possibilidades que você tem de exercer a arquitetura e de como os elementos vão funcionar. Os elementos arquitetônicos, ou seja, quais são os elementos arquitetônicos, né? A sua estrutura, os seus elementos de instalações, a própria arquitetura, né? O próprio desenho arquitetônico, né? Então, esse projeto aqui fala muito sobre isso. E olha que interessantíssimo aqui, ó. Olha que bacana que ele fez aqui, ó, como o cara entende a estrutura. Você pega um detalhe e vê que ele apoiou, né? Se você olhar na planta, tem 2 pilares, só que tem 3 vigas, assim dizendo, né? Fazendo um elemento estrutural. E aqui, olha que interessante, né? Eu vou voltar só um pouquinho, ó. Ele apoiou num pilar, né? De um lado do pilar, uma viga, no meio ele serviu para apoiar as duas, né? Foi apoiado em 2 pilares, uma viga, e aqui ele apoiou a outra viga. Ele fez essa composição. E o que a gente tem que prestar atenção também? Como ele faz essa junção dos elementos. Tá vendo que na ponta aqui deve ter alguma peça metálica, alguma coisa desse tipo, onde ele consegue depois meio que parafusar ou travar esse elemento para que ele fique firme ali, né? Ele fique sustentado. E esse elemento aqui nessa questão é super importante, porque ele vai travar a estrutura, fazendo essa estrutura ficar estável, né? Na verdade. E aí ele consegue ter o controle da estrutura. Vamos caminhar mais um pouquinho, a gente vai vendo, né, os detalhes. É um local onde ali, né, o pessoal cultiva abelhas, é um mel, na verdade, né, também. E você vai observando que ele começa a aparecer detalhes da arquitetura, né, na chegada do solo ali, ele tem, onde ele pega um mezanino, tá vendo? Ele tem um elemento diferenciado aqui, né? Por quê? Justamente porque ele está suportando né, dois fechamentos, né, superiores. Olha que interessante o que ele fez aqui, ó. No mesmo, ele colocou, né, na mesma base, ele colocou 2 saídas de pilares, assim dizendo. Tá vendo como a gente consegue aprender num simples projeto de arquitetura, fazendo leitura, tendo paciência para interpretar o que o arquiteto fez, as camadas que ele fez ali da arquitetura, e a gente vai aprendendo com isso. É assim que a gente aprende a arquitetura, a projetar a arquitetura, né? Como se faz a arquitetura. E aí, olha que interessante, olha como ele fez o piso aqui, ó. É isso que a gente precisa olhar nas arquiteturas. Em todas elas aparece a mesma coisa, né? Assim dizendo, nesse bom sentido. E aí, olha como ele fez, né, essa laje, esse piso, né, essa composição de elementos do próprio, né, material. E olha aqui, né, a seção estrutural dele é uma das coisas super importantes a gente entender que tem um ritmo estrutural, e aí ele vai fazendo essa combinação estrutural, né, aqui de novo, tá vendo? Porque que ele põe 2 plantas também, né? Uma, lógico, a planta inferior e a outra superior, mas para marcar bem esses elementos, né, como que eles funcionam, até onde eles vão, o que eles apoiam, o que eles não apoiam. Olha que interessante, né? E aí, quando o arquiteto não sabe, olha que interessante, ó. Um corte né, desse projeto. Olha, ele é elevado do chão, ele tem como se fosse 2 camadas, né, para uma suportar a outra. Aí aquele bambu que eu falei, aqui tem um trecho, né, e aqui tem um outro que suporta a cobertura superior. Cara, é isso, o arquiteto faz uma composição dos elementos estruturais, dos elementos de fechamento, dos elementos arquitetônicos, né, que são os de fechamento, e também das suas instalações, né, elétrica, hidráulica, ar-condicionado. O arquiteto é quem organiza tudo isso, ok? Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, mais estudo vai surgindo para você aí.